Foi o homem canonizado mais breve dentro da igreja. Foi 9 meses o tempo de canonização desse santo. O homem que teve a língua incorrupta, até hoje guardada em relicário, da eloquência que partia dos lábios daquele homem. Um homem que a tentação carnal, os espíritos infernais não conseguiram vencer. O homem que é conhecido na ladainha dele como terror dos demônios, ou até melhor, dominador dos demônios, que com apenas a sua presença lhe expurgava o maligno. Um homem que qualquer santo da igreja fica na poeira da sola dos pés dele, pois enquanto um São Bento se jogava na neve e quebrava as vidraças do mosteiro para vencer a tentação da carne, enquanto um São Francisco de Assis rolava nos espinheiros para poder vencer a tentação da carne, enquanto um São Bernardo se jogava no lago gelado para vencer a tentação da carne, aquele homem ele era implacável. A tentação não dominava ele, porque o coração dele era expandido. Um homem que ele não lia a Sagrada Escritura por ler. Ele não ficava ali diante das realidades das escrituras divinas para ser eloquente, mas porque ele amava de tal maneira que o próprio Verbo encarnado brotava das folhas da página e abraçava o peito daquele homem. Um homem que ele conseguia dar mais de 5 interpretações diferentes na Sagrada Escritura, comparado e equiparado junto a São Gregório Magno, os únicos santos na igreja que dava 5 interpretações diferentes para qualquer versículo bíblico. O homem que o próprio Papa olhou para ele e falou: você é a arca do testamento, se a Bíblia se perde, você pode trazê-la novamente para nós somente com a sua memória. Você é uma trombeta do evangelho, porque aonde você prega, tua palavra vai a 9 quilômetros de distância. Você aparece em sonho, você biloca, você fica do lado de São Francisco ao ponto de São Francisco olhar para você e falar: você é o meu bispo. Quem pode ser equiparado a um homem desse? Nem São Pedro pode ser equiparado a um homem desse, porque São Pedro ele fala na carta dele claramente que nós vimos o Senhor, mas vocês que não viram ele, amando ele, está preparado para vocês algo indizível. Aquele homem, sem ver Jesus Cristo, ele amou de uma tal maneira Jesus Cristo, que Jesus Cristo se fazia presente sobre a alma daquele homem. Um homem que até São Paulo apóstolo, que é uma das pilastras da igreja, fica beirando os pés desse homem, porque ele também é considerado como coluna da igreja. Porque o próprio São Paulo falava nas cartas dele que ele tinha um espinho na carne que deixava ele ali amarrado, mas aquele homem ele não tinha amarração. Aquele homem, aonde ele pisava, as flores desabrochavam, o perfume de Deus chegava e as pessoas eram convertidas. Um homem que ressuscitava os mortos, um homem que foi provado por veneno, foi provado por comida envenenada, foi provado de todas as instâncias, e que ele não foi vencido absolutamente por nada. É um homem que ele colocou o mundo debaixo dos pés dele e trouxe o evangelho, trouxe a boa nova, convertendo mais de 200.000 pessoas, praticamente em 2, 3 pregação. Um homem que a chuva deixava de cair para ele falar. Um homem que a neve parava de gelar o corpo daqueles que estavam ali para ouvir. Um homem que quando ele falava de Deus, absolutamente até aqueles que eram surdos voltavam a ouvir, aqueles que eram cegos voltavam a enxergar. E aonde você vai encontrar um homem desse na igreja hoje? Como que você vê um homem desse nos dias de hoje? Você consegue ver esse homem mandando fazer um terço para ele e em cada bolinha do terço está escrito o nome dele, Antônio? Você consegue ver um homem desse batendo uma selfie diante de um avião e dizendo que vai pregar a palavra? Você consegue ver esse homem como os padres de hoje fazem, dando curso online, na internet e ainda cobrando? Você consegue ver esse homem sentado numa cátedra, mostrando que ele é doutor? Não dá para ver um homem desse numa posição dessa. Era um homem que viveu escondido. Era um homem que você consegue ver ele lavando um prato ou varrendo o chão.
É um homem que você consegue ver ele flagelando o corpo dele a noite inteira. Um homem que gastou o olho dele na vigília. É um homem que ele não passou pelas 4 vigílias da alma. É um homem que ele ficou na primeira vigília, ele foi diante dessa vigília até o fim. Você não consegue ver ele se alimentando bem e tendo os dentes brancos. Mas você consegue ver ele com hidropisia, com o corpo cheio d'água, inchado, gasto, polido pelo evangelho. Aonde você vai encontrar um homem desse nos dias de hoje? Você não consegue ver um homem desse perfumado, mas você consegue ver ele desgastado como um mendigo. Um homem verdadeiramente apostólico, que por querer se desaparecer e ficar na treva, Deus fez a luz dele brilhar. Um homem que ele consegue superar até o próprio Cristo, porque o próprio Cristo disse isso dele, que aqueles que fizerem as obras que eu faço vai fazer até maior do que eu fiz. O homem que superou até o próprio Cristo, não na divindade, mas na qualidade que o próprio Cristo deu para aqueles que amam ele. Um homem verdadeiramente apostólico que ficou na presença de Deus inflamado, que você não vai ver ele fazendo graça, mas vai ver ele sendo gasto pelo evangelho. Você vai ver a língua dele incorrupta. Você vai ver um homem polido por Deus, pela mão de Deus, conhecido como o santo do mundo inteiro. Um santo que as paixões carnais não inflamou a carne dele. Um homem que a ladainha dele vai dizer claramente que ele é desprezador da glória humana, que ele repreendia cardeal, que ele falava e baixava um tupete para ele. A palavra dele cancelava a ação do demônio. Era um homem que pagou um alto preço, que viveu pouco, mas que enquanto a igreja durar, aquilo que o próprio Cristo fala no Evangelho, vai ser falado o nome dele. Ele vai ser lembrado por toda a eternidade como uma pilastra, como um homem que aparece com um martelo na mão, despedaçando toda heresia, toda desgraceira, toda obra da treva. Um homem que aparece ali como o doutor da igreja, que qualquer doutor da igreja fica pequeno do lado dele. Um homem que nenhuma das abóbadas lá no Vaticano foi mandado pintar a imagem de São Gregório Magno. E de repente mandaram pintar Santo Antônio e o Papa fala, não, nós queremos São Gregório Magno na abóbada. Então o escultor, o pintor sobe no andaime, o andaime quebra e ele morre. E o Papa entende que não era São Gregório Magno, um dos maiores papas que teve na igreja, que era para ser pintado ali, mas era a pintura de Santo Antônio de Pádua. Que eu e você se sinta pequeno como o verme, porque quando eu lembro desse homem e gravo esse áudio na madrugada, eu me sinto como um lixo perto de um homem daquele ali, porque qualquer coisa que eu possa fazer querendo ler e aprender, eu não consigo jamais chegar ao pé de um homem daquele ali. Ainda mais querendo falar de Deus, eu não tenho qualificação absolutamente nenhuma e também não conheço ninguém que seja equiparado. Você pode pegar o melhor padre do Brasil, ele não chega na poeira do pé de um homem daquele ali. Um homem que entendia de botânica, um homem que entendia de arquitetura, um homem que entendia de física, de metafísica, um homem que conhecia todos os filósofos pagãos, um homem que conhecia por essência toda a doutrina da igreja, não consegue achar um homem equiparado a esse dentro da igreja. Um homem verdadeiramente esplendoroso que Deus levantou para ser santo do mundo inteiro. Que eu e você nesse dia de hoje que é dedicado a ele, sinta vergonha. E também tome vergonha na cara da gente se posicionar como soldado, para pelo menos chegar num fragmento da unha desse homem. Que nenhum dentro da igreja
Todos dentro da igreja falaram de Deus, mas nenhum teve a língua incorrupta como a dele, porque ninguém falou com tanta eloquência de Deus como este homem falou, que é doutor da igreja, e que qualquer imagem que você vê ele, Cristo está abraçado nele, porque cumpriu com ele aquilo que a própria palavra fala. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele junto com meu Pai. Era um homem que estava ali, unido à Trindade Santa. Salve o glorioso Santo Antônio de Pádua, martelo das heresias.